Bom, pessoal, então os dados obtidos no laboratório, agora nós vamos trabalhar com eles aqui nas planilhas do Excel, ok? Então, o que a gente obtém no laboratório? Uma tabelinha com duas colunas apenas, não é isso? Para cada volume adicionado de NaOH foi anotado um potencial, certo? Percebam que aqui, ó, os primeiros incrementos foram de 1 em 1, até 7. De 7 até 14, esses incrementos foram reduzidos, né? Foram feitos incrementos de meio e meio ml. Por que isso? Porque essa região aqui ela está próxima ao ponto de equivalência e, portanto, a variação de potencial é grande. Então, para obter uma melhor definição do gráfico, a gente costuma reduzir os incrementos adicionados do NaOH, do titulante, né? Para que a gente obtenha um gráfico melhor, ok? Então, vejam vocês, ó, quando a gente faz um gráfico com esses dados, né, plotando o volume no eixo X e o potencial no eixo Y, a gente obtém uma curva de titulação, ok? Então, vejam vocês, ó, aqui potencial, volume de NaOH, certo? De início, o potencial ele varia muito pouco, próximo ao ponto de equivalência, ele tem uma variação brusca, ok? É justamente na inflexão dessa curva de titulação é que está o volume final, ou seja, o volume em que todo o AS foi neutralizado pela base, ou, em outras palavras, o volume de equivalência. Agora, olhando para esse gráfico aqui, a gente percebe que é um pouco difícil você definir onde está esse ponto de inflexão, ok? Se você julgar que esse ponto de inflexão está aqui, você tem um volume de NaOH. Se você julgar que ele está um pouquinho mais aqui, você tem um volume muito diferente. Então, assim, o erro no julgamento aqui seria muito alto. Então, o que a gente faz para melhorar isso? A gente faz uma derivada desse gráfico. A gente faz uma derivação desse primeiro gráfico. Quando a gente deriva um gráfico desses, pessoal, lá da matemática, vocês veem que justamente no ponto de inflexão, a gente obtém um vale, ok? Por que é um vale? Porque aqui o gráfico, ele está, o ponto de inflexão está na decrescente. Se fosse um gráfico inverso, né, em que o ponto de inflexão estivesse na crescente, a gente obteria um pico, ok? O gráfico de pH, se aqui a gente tivesse obtido dados de pH ao invés de potencial, ele seria um gráfico inverso, porque o pH começaria baixo, né, devido ao AS, né, que é um ácido, e conforme o NaOH fosse sendo adicionado, a gente teria um aumento do pH, ok? Mas a inflexão seria justamente no mesmo lugar, local aqui. Então, é por isso que lá, quando a gente estava planejando o experimento, a gente frisou bastante. Você pode fazer tanto medida potencial quanto medida pH. Não tem problema nenhum. Mas voltando aqui, olha só, se eu derivar esse gráfico aqui, eu obtenho um pico, ok? Um pico não, um vale. E justamente esse vale aqui, esse ponto aqui, o ponto de mínimo desse vale, é o quê? O ponto de inflexão, que é o volume de equivalência de NaOH, tá certo? Então vejam vocês como já melhorou a definição de onde está esse ponto de equivalência. Mas mesmo assim, quando você tem um vale, você ainda pode errar aqui na hora de estimar esse volume de equivalência, ok? Você pode pegar aqui onde está esse ponto, se você correr um pouquinho aqui no gráfico, você vai pegar um volume um pouquinho maior. Então, ainda você tem uma incerteza na estimativa desse volume de equivalência, ok? Para melhorar ainda mais isso, a gente pode fazer uma derivada desse gráfico aqui, que seria uma segunda derivada desse. Quando a gente deriva um gráfico desses, pessoal, que contém um ponto de mínimo, não é? Esse ponto de mínimo é justamente o ponto no gráfico que a
gente derivou, que vai passar, que vai cortar o eixo X, que é justamente o volume de NaOH, ok? Então, esse gráfico aqui é o gráfico obtido quando se deriva esse daqui, tá certo? Então, agora, olha só, agora não tem erro para a estimativa do volume de equivalência, é justamente onde o gráfico está cortando o eixo X, tá certo? Olha só, como que eu faço para determinar exatamente esse ponto aqui? Eu posso fazer uma reta utilizando esse ponto e esse ponto daqui de baixo, ó, que é exatamente esse gráfico que eu construí aqui embaixo. Vejam vocês, ó, esse ponto, ó, é esse ponto aqui. E este ponto aqui, ó, dá pra gente, clicando ali, dá para ver, ó, é o 11 e o menos 472. Ó, então, 11 menos 472. Ok? Então, essa reta aqui é a mesma reta que essa daqui, tá ok? Numericamente. Então, olha só, obtendo essa reta, o que a gente pode fazer? A gente pode pedir para o Excel mostrar para a gente a equação dessa reta. Essa daqui é a equação dessa reta. E aí, na sequência, tendo essa equação de reta, o que eu faço? Ó, eu igualo y igual a zero e determino x. Esse x vai ser exatamente onde o gráfico está cortando o eixo dos volumes, que são esses cálculos que eu fiz aqui embaixo. Ó. Aqui está a equação da reta, y igual a zero, x 11,418 ml. Esse daqui é o volume de equivalência, ok? Então, vejam vocês, a gente obtém, recapitulando aqui, a gente obtém um primeiro gráfico, é difícil a estimativa do volume de equivalência, faz a derivada, obtém um segundo gráfico, melhora um pouco, mas ainda há incerteza nessa estimativa, faz uma segunda derivada e aí sim a gente consegue determinar com certeza, com precisão, né, onde está o ponto final, o ponto de equivalência da titulação, ok? E isso foi feito, pessoal, para todas as replicatas, estão vendo? Ó? Aqui estão os dados, ok? Ó, a segunda replicata, curva de titulação, primeira derivada, segunda derivada. Faz a reta com esses pontos aqui, ok? Com esses dois aqui, foi feito no caso, ó. Tá aqui a reta, e obtém a equação da reta, com essa equação da reta igualo o y igual o y a zero, e obtém o volume de equivalência, tá ok? Então, isso foi feito para todas as replicatas, ó, replicata 2S e replicata 3 também, ok? Tendo esse volume de equivalência, pessoal, o que a gente faz com esses volumes de equivalência? A gente chega no objetivo final da prática, não é isso? Que é determinar a quantidade de AS em cada comprimido. Então, olha só, ó, eu sei da concentração do NaOH, que é 0,24 mol por litro, né, para 1000 ml. Com o volume obtido aqui no ponto final da titulação, eu consigo determinar a quantidade de matéria que foi gasta de NaOH. Como eu sei que a reação é 1 para 1, né, entre o NaOH e o AS, a quantidade de matéria de AS que eu tenho no meio é a mesma que foi gasta de NaOH. Então, ó, tendo essa quantidade de matéria de AS e sua massa molar, eu chego na massa que eu tenho no sistema reacional, ou seja, em um comprimido. Então, ó, essa daqui é para replicata 3, né, 512,37. Aqui nós temos 511,29 para replicata 2 e 508,05 miligramas para replicata, para a primeira replicata, né? Então, vejam vocês, o esperado era 500 e a gente está obtendo muito próximo daquilo que era esperado, tá ok? Agora, olha só, vejam vocês,
como que a gente faz para fazer a derivação desse gráfico, né? Como que a gente faz para, tendo esse gráfico, fazer a derivada primeira dele? Quando você deriva uma função, pessoal, o que você faz na realidade? Você deriva o eixo y, não é isso? Deriva o eixo y com relação ao eixo x. Então, olha lá, é df de x por dx, ou dy por dx, tá ok? E o que seria esse d? Seria a variação de um y posterior menos um y anterior. Então, seria o quê? Um delta, né? Y final menos Y inicial. Então, seria Y1 menos Y0. E o dx também seria uma variação, não é isso? X1 menos X0. Então, seria, na verdade, ó, delta Y por delta X. No nosso caso, quem que é o Y e quem que é o X? O Y é o potencial e o X é o volume, ok? Então, para derivar o potencial em relação ao volume, eu tenho que fazer ΔE por ΔV. Como que eu faço esse ΔE por ΔV, tendo esse conjunto de dados aqui? Vejam vocês, ó, esses dados todos aqui são da derivada primeira, ok? E esses dados aqui são da derivada segunda. Vamos pensar primeiro na derivada primeira. O delta, pessoal, é aquilo que eu falei para vocês, o volume posterior menos o volume anterior. Então, olha só, olha só o que corresponde a essa célula aqui, essa primeira célula, ó, A3 menos A2. Então, ó, A3 menos A2. Então, é esse volume menos esse. O de baixo seria esse volume menos esse. O outro, esse menos esse. E assim por diante até o final. O ΔE, por sua vez, seria o quê? O potencial posterior menos o anterior. Posterior menos o anterior. Posterior menos o anterior. Ou final menos o inicial. Ok? Então, isso foi feito para todos esses dados das duas colunas, tá? Esses deltas. Agora, não há necessidade, pessoal, de fazer isso na mão, não é? Para todos esses dados. A gente gastaria um tempo absurdo, né? Para fazer todos esses deltas aqui. A gente pode fazer essa programação diretamente no Excel. Como que isso é feito? Olha só. Vejam que aqui, ó, eu coloquei uma entrada nessa célula de A3 menos A2. Então, seria o quê? Ó, A3 menos A2. Se eu puxar esse cursor até lá embaixo, ele faz a mesma operação para todas as células. Aqui é a mesma coisa, olha só. O que seria o ΔE? Não seria o B3 menos B2? Então, ó, B3, né? Ó, coluna B, linha 3. Então, B3 menos B2, tá certo? Se eu puxo o cursor, ele faz a operação para todas as células, ok? Vamos fazer um teste aqui, ó, só para vocês verem. Ó. Vamos fazer esse mesmo cálculo aqui, ó. Então, aqui seria o quê? Ó? O ΔE seria o quê? Ó? B3 menos B2. Então, olha só o que eu vou fazer aqui, ó. Igual B3 menos B2. Ok? Fecha parênteses, Enter. Olha lá, ele já fez esse menos esse. Se eu puxar o cursor lá embaixo, o que ele vai fazer? Ó, ele vai repetir a operação para todos os dados da célula, da coluna. Então, olha só, menos 17, menos 12, então ele fez depois esse menos esse menos esse, e assim por diante. Então, veja como é rápido e prático utilizando a planilha, tá? Muito bem, então, como eu disse a vocês, você sempre deriva o potencial em relação ao volume, né? Deriva o eixo Y em relação ao X. Então, aqui, olha só, nessa coluna foi feita essa operação. Olha aqui, ó. E2 sobre D2. Então, ó, pegou esse valor e dividiu por esse, tá? E2, D2. Dividi um pelo outro. Puxei o cursor até lá embaixo, ele repetiu a operação. Ok? Agora, olha só, eu tenho que... Essa daqui é a derivada, não é isso?
derivada primeira desses dados aqui. Quando eu faço delta, pessoal, vejam que eu fico com um valor a menos do que eu tinha inicialmente, tá certo? Aqui a linha terminava no 29, aqui ela termina no 28. Por que eu fico com um dado a menos? Porque não faz sentido, o que ele preencheria nessas células aqui seria esse valor menos esse, tá certo? Que seria um dado que não teria sentido. Então a gente perde um valor. Como a gente perde um valor aqui para os deltas, esse valor aqui que vai ser plotado no y, no gráfico da derivada primeira, ele vai ter um valor a menos do que os dados de volume, ok? Então não tem como eu fazer uma correlação entre esses dados, certo? Ficaria uma correlação errada. O que a gente faz então para ter uma coluna com dados de volumes com o mesmo número de dados da derivada aqui? A gente faz o volume médio. Então, olha só, nessa coluna aqui, a gente fez a média desses volumes. Como que isso é feito? Olha só, pego o A2 mais A3, divide por 2. Então, é esse mais esse dividido por 2, dá uma média. Esse mais esse dividido por 2, dá outra média. Quando a gente faz esse volume médio, a gente acaba eliminando um dado também. Então, aí dá certinho, ó. Por quê? Porque agora eu tenho 28 linhas para os volumes e 28 linhas para o meu eixo Y, ok? Então, aí eu posso fazer esse gráfico e obtenho esse gráfico aqui da primeira derivada, ok? E aí, pessoal, para obter a segunda derivada é o mesmo raciocínio. O que eu faço? Eu tenho que fazer um delta desse eixo, ok? E um delta desse eixo aqui e dividir um pelo outro. Olha só o que foi feito aqui, ó. Foi feito um delta desse eixo, que é o delta do volume médio, ok? E um delta desse eixo aqui, ó, do delta E sobre delta V. Então, foi feito um delta do delta E sobre delta V. Dividi um pelo outro, né, porque eu derivo esse com relação a esse. Obteve essa coluna aqui. Novamente, a gente perde um dado, ok? Quando você faz os deltas, você sempre perde um dado daqueles que você tem, ok? Então, olha só, aqui nós já estamos com 27 linhas. E como aqui eu tenho 27 linhas, eu preciso ter 27 dados, 27 valores de volume. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que eliminar com mais um dado de volume aqui. O que a gente faz? A gente faz o volume médio 2. Então, aí a gente faz, ó, a gente já tem aqui os dados prontos para fazer o gráfico da segunda derivada, ok? Está aqui, ó. A gente faz um gráfico desses, usando esses dados dessas duas colunas, obtém esse gráfico, ok? Então, olha só, pessoal. Tendo obtido os 3 valores de massa no laboratório, massa de AS por comprimido, a gente faz uma análise estatística básica com esses resultados, ok? Então, o primeiro parâmetro a ser calculado é a média. A média entre esses 3 valores dá 510,57. Na sequência, a gente determina o desvio padrão. O desvio padrão desses 3 valores dá 2,25. Isso daqui foi calculado usando aquela formulazinha do desvio padrão que vocês já conhecem, ok? Em seguida, a gente faz um cálculo do desvio padrão relativo. O que seria o desvio padrão relativo? Seria o desvio padrão dividido pela média vezes 100%. Por que é importante você calcular o desvio padrão relativo? Para saber se o seu desvio padrão está alto ou baixo. Por exemplo, olha só, 2,25 corresponde a 0,45% da média. Sendo menor do que 3%, o valor do desvio padrão relativo está ótimo, ok? Para uma análise de potenciometria. Para representar o resultado final, em termos do desvio padrão,
o que a gente faz? Em primeiro lugar, a gente faz o arredondamento do desvio padrão. A gente costuma deixar sempre o desvio padrão com um algarismo significativo apenas. Então, para deixar esse valor com apenas um algarismo significativo, a gente elimina esses dois números e vai ficar com apenas o número 2, ok? Está aqui o número 2. Arredondando o desvio padrão, a gente passa para o arredondamento da média. A média ela é arredondada com base no desvio padrão, ok? Quantas casas decimais, desculpem, tem aqui no desvio padrão? Nenhuma, né? Nenhuma casa decimal, tem apenas um número puro. Então, a gente vem aqui e elimina as casas decimais da média, ok? Então, vai ficar ó, 511 mais ou menos 2. Por que 511? Porque 0,57 está mais próximo de 511 do que 510, ok? Então, vejam vocês, ó, o resultado final, em termos do desvio padrão, ficou 511 mais ou menos 2, tá certo? Para o arredondamento do intervalo de confiança, pessoal, que é um outro parâmetro que a gente determina, a gente segue o mesmo raciocínio do arredondamento do desvio padrão, ok? Então, ó, vai ficar com nenhuma casa decimal, tá certo? O intervalo de confiança. E a média também nenhuma casa decimal, ok? Como que a gente faz para calcular o intervalo de confiança? Utilizando essa formulazinha, que seria o que? A média, não é isso? Mais ou menos um parâmetro T, que é tabelado, tá ok? A gente utiliza esse parâmetro T em química analítica comumente em um nível de confiança de 95%, ok? Então, olha só, para 95% de confiança e a realização de 3 medidas, esse parâmetro T é 4,303, ok? Então, a gente pega esse parâmetro, multiplica pelo desvio padrão e divide pela raiz quadrada do número de medidas, que no caso foi 3, certo? E aí a gente chega nesse valor aqui de 6, tá ok? Então, essa é uma análise estatística básica, pessoal, que a gente vai realizar em todas as práticas, tá ok? No futuro, a gente pode dar uma aula em separado para vocês recordarem esses dois parâmetros estatísticos básicos aqui. Então, com isso, a gente encerra essa primeira prática que envolveu o tema potenciometria, ok? Se tiverem dúvida, é só entrar em contato. Um abraço.